Meu nome é Regina Rosário Constante Vilela. Todo mundo me chama de Regina Constante. Eu estou lá no Centro Espírita desde a fundação dele. O Centro Espírita foi fundado em 1955, em julho, dia 5 de julho de 1955. E foi com muita luta, muita ajuda. As pessoas que ajudaram a formar o centro são pessoas, tudo que era dentista, era advogado, era médico, era uma turma bem forte mesmo. Não é que eles tenham mais valor, não, mas era uma turma forte, assim, que tinha inteligência para calcular o que estava querendo, se era bom ou se era ruim. Então foi muito bom. E lá a gente foi crescendo, começou na casa de algumas pessoas, como o Aldair, o Charuto, da Dona Zezé, e custou para conseguir uma casa para nós, que foi construída pelo Sr. Sebastião Almeida, que financiou o terreno, e deu o terreno para nós. E foi feito com ajuda, todo mundo ajudando, as pessoas que trabalhavam lá, que foram ajudar como pedreiro, o Dr. Leon, o Gija, o Charuto, e não lembro mais as pessoas todas, mas foi muita gente. Eles assistiam a reunião, mas no outro dia eles estavam lá para ajudar a trabalhar, colocar os tijolos, arrumar tudo. E foi devagar, fez só a sala, depois fez o banheiro, depois fez a parte de cima, então foi devagarzinho. E por último fizemos o refeitório, com a cozinha, que nós passamos a servir a sopa, que não tinha sopa, passou a servir a sopa, fez um refeitório, e depois de algum tempo, construiu a parte de cima, que nós estávamos precisando de um lugar onde reunisse todo mundo para fazer alguma coisa entre as crianças, separar a turma, uma para baixo, outra para cima, para poder fazer aula, eles tinham aula. As crianças do centro subiam na hora do almoço, era muito bom, e às vezes eles nem queriam descer, porque lá eles cantavam história, então foi uma escola. E assim nosso centro foi crescendo. E o Dr. Leon ficou muito tempo como presidente, aí depois passou a presidência para mim, eu fiquei muito tempo mesmo, que deu o que fazer para mudar, porque estava difícil de fazer uma mudança, porque eu já estava aposentada, mas a maioria das pessoas trabalhavam, né? Tinha opção de compromisso, aqueles mais antigos do centro poderiam pegar, estava tudo trabalhando. Então foi difícil, por isso eu fiquei 15 anos lá na diretoria, sabe? E aí apareceu a Bia, graças a Deus, foi uma bênção de Deus ela aparecer, porque ela pegou a direção, que para nós foi muito bom. Hoje o nosso centro oferece sopa aos domingos, com evangelização para as crianças. Nós temos nossas reuniões na quinta-feira, é uma reunião aberta ao público, e é sobre uma lição do Evangelho, toda quinta-feira. Tem o Evangelho, e depois que termina, tem o passe. O passe é a imposição das mãos. As mãos fornecem para a gente a saúde, o equilíbrio, e a gente usa esse lá no centro, e é como se fosse, tem gente que fala assim, eu vou lá no centro benzer. Pode usar a palavra que quiser, mas nós chamamos de passe, que é a imposição das mãos, porque das nossas mãos saem muitas energias, que pode ser positiva ou negativa, dependendo muito de quem está dando passe. E quem está tomando também precisa ter fé, tem que acreditar em Deus, acreditar naquilo que está acontecendo ali, ter humildade e entrar em sintonia com o momento, para receber os benefícios que nos dá, traz para a gente tranquilidade, cura. Muita gente já chegou lá assim, um pouco tonto, parecia que ia cair, aí tomava um passo, saía bem. Nós tivemos uma senhora que não estava nem andando, dando uns passinhos só, e também foi lá, tomou passe, foi até fora de hora, foi no domingo, ela saiu de lá andando.
Eu não estou falando que a gente faz milagres, não. Mas muita coisa boa acontece com o passe. Porque quando você dá o passe, você tem que ter pensamento bom, você tem que ser em paz com Deus, você passar energia, porque as suas mãos transmitem energia para a pessoa que está na sua frente e cura. A pessoa tem que ter a fé, ficar rezando, fazer oração que está acostumada, e vai dando energia, a pessoa melhora, e melhora até às vezes muito rápido. Tem gente que, nós já tivemos um menino que não estava meio desnorteadinho de tudo, não dormia nem nada, e foi lá, tomou um passe, ele estava tão assim, sobrecarregado, que a gente não entendeu. O menino saiu de lá, a perna estava mole, a mãe dele tinha que segurar para ele afirmar as pernas. Então lá a gente faz muita coisa por aqueles que precisam. A gente está de porta aberta para qualquer pessoa, qualquer religião. Nós não temos preconceito com religião nenhuma. A nossa sala respeita todas as religiões. Inclusive, vamos, se precisar, se chamar, se convidar, se tiver alguma coisa, nós vamos. Todos sem preconceito. A gente aceita todas as religiões. Porque a gente sabe que todas levam a Deus, né? Tá bom? Tá ótimo. E quando foi fundado o centro, que a senhora falou, em 1955, que compraram um terreno lá, tudo que foi doado pelo senhor Leon, isso? Não, o doutor Leon, ele ajudou na construção. Certo. Quem deu foi o Sr. Sebastião de Almeida. Sr. Sebastião de Almeida. Eu acho que não sei se tem gente que conhece, o irmão de Zé de Almeida. Entendi. E o nome do centro, como que foi escolhido? De Caibar Schutter? Caibar Schutter, porque foi um grande espírita. Caibar Schutter, ele era farmacêutico, e era muito bom na cidade dele, era muito querido, porque ele atendia todo mundo, a porta da casa dele ficava aberta. Ele atendia de graça, ele dava sopa à tarde para o povo que ia lá necessitando de remédio, necessitando de consulta, ele dava remédio, dava sopa. Então ele foi muito bom. E ele foi prefeito lá da cidade de... Eu esqueci o nome da cidade agora. Brasileiro ele? Ai, me pegou agora. Eu acho que ele é de família estrangeira. Entendi. Por isso daí vem esse nome assim, né? Porque é um nome estrangeiro, né? E ele foi bom demais na cidade. Era uma porta aberta de caridade. Entendi. E o espiritismo sempre vai para o lado da caridade. Se a pessoa começa a fazer a caridade, quer procurar uma religião, já sabe, vai no espiritismo. Não é que as outras religiões não façam a caridade, não. Mas que o nosso lema principal é esse. Caridade. Sem caridade não há salvação. Então esse é o nosso lema. Então por isso que a gente trabalha em cima disso aí. Que legal. E já passou muita gente lá, né, desde quando vocês fundaram até hoje, o Espiritismo. Hoje tem um pessoal mais jovem lá, que tem umas palestras muito bonitas, né? Beleza, de quinta-feira, um pessoal muito inteligente. Tem o pessoal que todo domingo, né, tem uma equipe da sopa também, que faz a sopa. E faz quantos anos que tem a sopa lá? A sopa, eu não lembro a data direitinho, mas faz bastante anos. 35 anos. 35 anos. Aí tem o leite também que doa para o pessoal. O leite a gente foi conseguindo devagar. A Vigor doou, aí depois cooperativa, e hoje a gente está aí com leite ensacado direitinho, e era 20 litros que a gente recebia, agora nem sei quanto que é, mas que dá para cada família, né? Dá para aqueles que precisam, todo domingo. E tudo que eles precisam a gente procura. Na época do inverno, a gente procura doar agasalho, né? E roupa a gente ganha muito e repassa. Antigamente tinha a dona Nair, que foi uma pioneira também lá no centro, que ajudou a criar o centro. O pai dela já era espírita, tinha a Terezinha, o Sr. Vidal e a Nair. E a Nair levava as roupas que ganhava para passar, lavar, consertar, para doar. As roupas que às vezes vêm com algum defeito, algum problema, né? Mas sempre doamos. A primeira vez que doamos cesta básica, nós saímos só na rua do centro, ali naquele bairro, e fomos pedindo, ganhava um quilo de uma coisa, um quilo de outra, de saquinho.
Foi assim que nós começamos e foi aumentando. Aí depois nós conseguimos muita ajuda. Por exemplo, antigamente o Rogério da Frute dava todo o açúcar para nós, sabe? Hoje ele doa o refrigerante quando a gente precisa, né? E ali a gente tem as pessoas já que gostam de doar. Doa. Às vezes é fubá, é um saco de tomate, a gente distribui. Então é cheio de doação. É difícil o dia que não tem. Hoje mesmo nós ganhamos 200 pães, que vai doar amanhã. Então, um pão de sanduíche. Então é isso aí que acontece na nossa casa. Tem bastante doação. Tem bastante doação, nós trabalhamos com isso aí. Entendi. E para as pessoas que não frequentam, que não conhecem, o que é o Espiritismo? É uma religião? É uma filosofia de vida? Olha, para mim, ele é a minha religião, a minha filosofia de vida. Tem gente que tem o Espiritismo só como filosofia de vida, porque às vezes de outra religião já está acostumado, cada um na sua, né? Mas é uma coisa que deixa a gente muito tranquila na vida, é uma religião que deixa a gente bem. A gente sai de casa às vezes com algum problema, preocupado com alguma coisa. Você chega lá, tem a oração inicial, começa com a oração de Pai Nosso e uma palavrinha. Aí depois vem uma palestra tirada do Evangelho, algum capítulo do Evangelho, e a pessoa faz palestra. De vez em quando vem palestrante de fora. Mas nós temos lá bons palestrantes. A turma que está indo lá é muito boa. Sabe? Eu não sei se eu vou lembrar de todo mundo, mas a Ionice, a Bia, eu nem sei o sobrenome da Bia, meu Deus do céu. A Leda, a Vanessa. Sabe? A Ariane. Sabe? E tem o marido da Lília, né, também, que faz as palestras. Sim. E sempre tem alguém convidado de fora. O Hernani, que vem de Santa Rita, uma vez por mês, primeiro dia do mês, primeira quinta-feira, ele vem. As palestras dele são muito boas. E é assim, a gente sempre tem esses movimentos, vem palestrante fora, sabe? E sempre tem alguma coisa assim diferente lá. E o que eu acho bonito no Espiritismo, principalmente nas palestras, que eles falam com a gente assim, de igual para igual. Você vê que não tem uma superioridade, eles não ficam tipo assim num lugar mais alto, ou eles têm algum curso, alguma coisa assim dentro do Espiritismo que faz ele ser mais que a gente, igual em outras religiões, né? Lá todo mundo de igual para igual. Então, é isso aí, a gente luta pela igualdade, né? Isso aí é a pura verdade. Nós somos todos iguais, porque a palestra nossa não é aquela palestra, você entra, sobe lá no alto e pega um microfone, nada disso. A palestra nossa é conversando, trazendo conhecimento. E se a pessoa precisar de falar, perguntar alguma coisa, tenha tudo certinho, pode parar, perguntar, sabe? E se precisar de algum esclarecimento, mesmo sobre a doutrina, aí sempre tem alguém que marca um horário para vir depois, ou vir antes, ou marcar um outro dia. Sempre a gente faz isso, sabe? Ou lá, ou na casa da gente. Eu atendo mais aqui em casa, as pessoas vêm, eu converso, eu ajudo. E assim todo mundo faz. Todo mundo faz uma parte lá. Ninguém fica à toa. Todo mundo trabalha, né? Todo mundo trabalha. E há um tempo atrás teve um curso aos domingos de passe, foi bem legal, eu participei também. Foi muito bonito. E agora está tendo de autoconhecimento também, muito legal. Está tendo, sempre tem uns cursos, né? E a gente também tem um contato muito grande, muito bom, uma convivência boa com a turma de Cariaçu, que as palestras diferentes, alguma coisa diferente que está lá, eles nos convidam, no domingo nós vamos, eles vêm aqui. Então a gente sempre está entrosando. E às vezes a gente encontra também com Pouso Alegre, Santa Rita, Cariaçu, Campanha, São Gonçalo, e a gente já fez várias vezes lá na roça. Lá tinha palestra. Eu participei uma vez. Foi muito bom. Teatro.
foi uma coisa muito boa mesmo, muito gostosa, e almoço. E trazia palestrante de fora, sabe? Então a gente sempre faz isso aí. Que legal. E do trabalho com os assistidos, que tem a ajuda do pessoal, explica para o pessoal o que são os assistidos do trabalho que o centro faz. Olha, lá no centro tem a turma que vai para a sopa, que começou assim. Resolvemos fazer a sopa. Eu, o Gigia, a Sônia, a doutora Sônia e o doutor Leon. Resolvemos. Tinha mais gente até. Tem o Charuto, tem o Dito, tem o... Nossa, tem várias pessoas. E aí decidiu abrir o centro a fazer a sopa e resolvemos que como que ia ser cada semana uma turma. Na época começamos só com 2 turminhas, mas depois foi aumentando. Hoje a gente tem várias turmas, e então às vezes você fica mais de mês sem fazer a sua, porque tem outras turmas que fazem a sopa, sabe? E a gente começou assim, pouquinho, trazia mais as crianças, vinha muito criança. E devagar foi aumentando, foi preciso construir mais coisas para receber, porque estava pequeno o lugar, sabe? Tinha um refeitório, mas não tinha parte de cima, então aí tivemos que aumentar. E nós fomos, eu, a Sônia, a Naíra, a Leda, nós fomos nas casas das pessoas que a gente conhecia, que é mais necessitada, e conversamos com elas, porque antes nós acostumamos a levar as coisas para elas. A gente levava cobertor, a gente levava cesta básica, e a gente procurava dar assistência até assim, na maneira de cuidar de uma criança. Certa vez nós fomos numa casa, a criança gritando muito, nós fomos ver, a criança estava completamente assada e a mãe estava passando metiolate, sabe? Isso aí foi triste, a gente, nossa, nós ficamos horrorizados, porque a criança gritava muito. Então a gente fazia isso nas pessoas que a gente conhecia, que já frequentava também, começaram a frequentar, e ajudar naquilo que a gente podia, encaminhar para o médico, arrumar umas roupinhas. Aí nós ganhávamos alguma roupa e ajeitava assim para cada criança, cada família, sabe? E foi que pinguinho de gente e foi aumentando, e tá aí, com bastante gente, enche a casa. Graças a Deus a gente está podendo fazer esse trabalho de amor, né? Tem sopas lá que dá 35 pessoas, 30. 30? Nossa Senhora, já fiz sopa, nós fizemos sopa até para 100 pessoas. Teve época que tinha 120 pessoas. Nossa. Né? E depois, agora eu ouvi falar que está na base de 50, sabe? Uhum. Mas tem ido muita gente. Sim, que legal. E quando tinha pandemia, por exemplo, eles ganham leite e o pão, né? Uhum. Aí nós não demos a sopa por causa da pandemia. Aí a gente levava nas casas, cada um pegava uma casa e levava o pão e o leite toda semana, sabe? Porque a gente não podia dar sopa, né? Que legal. E lá atrás, quando vocês começaram a fazer o centro, como que aqui em São Gonçalo, acho que é o único, né? Foi o primeiro que teve espírito. Foi sim. E como que surgiu essa ideia do espiritismo de ir para esse lado, dessa vertente? Então, aqui em São Gonçalo, tinha uma família do Geraldo Eugênio, do seu Geraldo Eugênio, aquele pessoal, eu acho que é de Souza, né, Eugênio, e eles que começaram, sabe? Tinha um mais velho, foi na casa dele, aí era 4, 5 pessoas, sabe? E foi aumentando, passou de uma casa para outra, ficou lá na casa da Giovana, que faz bolo hoje, do avô dela, era lá, e foi andando assim, de casa em casa, até a gente conseguir construir com a ajuda do povo, né? E cidade pequena, igual São Gonçalo, assim, que o pessoal, a maioria vem da católica. No começo vocês tiveram muito preconceito? Ah, muito. Nossa Senhora. Todo mundo sofreu preconceito. Apesar de que eu nunca me abati, não, sabe? Não importava, não. Eu entendo também, porque a pessoa é difícil, né? Fazer uma mudança assim,
a nossa cultura, muito católica, né? Evangélica. Então, eu não sofri muito com isso, não. Entendi. Mas teve sim. O povo tinha medo. Tinha gente que não passava no passeio de centro. Sério? E a gente ficou sabendo, a gente viu que é engraçado, né? A gente não acha ruim disso, não, porque coitado, né? Não tem conhecimento, falta né? de conhecimento. Se conhecesse realmente o que é o Espiritismo, ia amar. Sim. Porque é uma religião que deixa a gente encantada. Porque não tem aquela coisa de outras religiões, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não tem. Você tem o livre-arbítrio, você faz o que você quer. Agora você tem a sua escolha e você tem as consequências, né? Então é o que a gente faz com todo mundo. Se eles vão, a gente vai, tem as palestras, tudo lá. Você aprende tudo do Evangelho, você aprende tudo para seguir o caminho certo. Agora, se você não quiser, você vai seguir, você vai aguentar as consequências que vêm depois. Com certeza, se né? você não conseguir. Ensina os caminhos de Cristo, né? O que Jesus Cristo falou. Então, tem muita gente que tem preconceito porque acha que lá no centro a gente reúne, até um aluno, ex-aluno meu brinca comigo, que o povo bate caixa, que põe roupa comprida, branca. Isso é toda invenção do povo, não existe nada disso. É uma reunião, igual é na igreja católica, no evangélico. O pessoal chega lá, não tem padre, não tem nada, mas cada semana é um palestrante. Começa fazendo a oração do começo, depois faz a palestra e depois faz a oração do final. E o passe, né? Aí a pessoa acha que chega lá, por exemplo, fala, eu já vi gente falar isso, eu não quero tomar passe, não. Porque não conhece, achava que a gente até punha a mão deles. Uhum. E o que é o passe? O passe é imposição, você põe as mãos, você ora, se prepara. Gente, se eu vou dar o passe hoje, eu não vou sair, não vou procurar ter um dia doloroso, cheio de problema. Tem até uma terapia que é o Reiki, eu não sei se é chinesa ou japonesa, que é a mesma coisa, que é a cura com as mãos. A mesma coisa, o Reiki é maravilhoso, você já fez? Sim. Muito bom, fiz em campanha. Que legal. Já fiz o Reiki. Então, aí as pessoas inventam, né? Inventa não, é o que acredita desde o ano da vida passada, do tempo, que era isso aí que o povo fazia. Confunde com macumba, com fazer o mal para os outros. Não, a gente não faz nada disso, a gente não tira nada disso. Se a pessoa tem algum mal, ela vai tirar com os pensamentos dela, com as atitudes dela, com certeza, com as orações, que é o mais importante na nossa vida, que deixa nosso coração, nossa mente limpos, né? É a oração, a caridade, a bondade, a fé, é tudo isso que é importante, não importa qual religião, né? E a senhora está com quantos anos hoje? Hoje eu vou fazer 80. 80 quando? Em outubro. Outubro, nossa, tá jovem ainda. Que bom. O tempo passa. E desses anos, quantos anos do Espiritismo? Mais de 40 Mais de 40. Metade da vida. Metade, é verdade. E eu era muito católica. Eu era professor de catecismo. Era? Eu dava aula lá no asilo. Uhum. Tinha umas crianças lá, quando eu era mocinha, né? Uhum. Aí depois que meu cunhado conheceu o Espiritismo e começou a contar, mostrar as coisas pra gente. Era o Paulo casado com a minha irmã, Tereza. E o Gijo é muito curioso, apesar de que, não sei se você vai cortar isso aí, porque... Para quem não conhece, o Gijo era o marido da senhora, né? Não, meu marido. Sim. Ele tinha um jogo de futebol e tinha um time. E o time não ganhava. E o time do adversário ganhava. Aí falaram para ele assim, vai no centro, porque lá no centro, esse aí vai no centro, por isso que o time dele ganha. Então ele foi por causa disso. Aí chegou lá e ele gostou. Aí eu vi o evangelho, falou, Regina, não é nada do que eu pensei. Tá? E começou aí. Que legal. E eu não. Uhum. Inclusive eu tinha também o mesmo preconceito que muita gente tem hoje. Uhum. Ele ia, era na sexta, ele trazia um papelzinho e põe em cima da mesa. E eu não punha a mão para ler, eu lia de longe, porque eu tinha medo de ter espírito.
Olha pra você ver que bobeira da minha parte, né? Então, e aí eu fui vendo as coisas que ele estava falando, que ele aprendia lá, como que era, eu vi que era uma coisa boa. Aí resolvi ir. Aí até meu cunhado que era o presidente, o Paulo. E gostei. E logo já puseram eu para falar na frente. E é isso aí, quando a gente começa uma coisa, sempre E como a senhora chama alguém, outra, né? foi professora, já tinha mais facilidade em falar com o pessoal. Ah, é. Na época, é verdade. Mesmo assim, eu era tímida, né? É. Mas eu fazia isso mesmo. Você vai aprendendo. Que legal. E nesses 40 anos que a senhora está no Espiritismo, tem alguma coisa que marcou a senhora, assim, alguma coisa bonita que a senhora quer dividir com o pessoal para contar? Ah, tem essas pessoas que vão lá que deixam a gente encantada, né? A gente já tivemos muito caso assim, de pessoas que chegaram, não conseguiam nem entrar direito no centro, né? Com medo, com receio. E a gente ficava com dó, porque a pessoa estava doente, andava bem devagarzinho, e com muito medo, olhava para tudo quanto é lado, entrando o marido dela, levando ela, olhava para um lado, olhava para o outro, com medo danado. E ela tomou um passe, ela saiu de lá outra pessoa, acabou o problema que ela estava. Eu falei, gente, isso é incrível, né? Uma coisa rápida que tivemos lá com ela, a moça sarou. Falei, isso aí é maravilhoso, né? É muito bom. E para a senhora, o que é o Espiritismo na sua vida? Ah, é a minha vida. Criei meus filhos no Espiritismo, graças a Deus. Graças a Deus consegui criar eles muito bom, muito bem, porque o Espiritismo nos ajuda nessa parte, né? Nos ensina a humildade, a caridade, a bondade, o respeito. É uma doutrina assim que ela não exige o que você tem que fazer, mas ela faz você sentir que você precisa de fazer, você precisa de ser assim, sabe? Eu sou encantada com o Espiritismo, eu amo ser espírita, tá? Gosto mesmo. Já tivemos muita coisa boa lá no centro e continuamos Continua tendo, né? tendo ainda. Então. E para a gente terminar, tem alguma mensagem que a senhora queria deixar para o pessoal, falar alguma coisa para deixar registrado? Olha, eu agradeço ao Gustavo por essa entrevista, que é bom a gente levar a nossa doutrina ao conhecimento dos outros, é importante para nós também. Nós não somos assim de fazer propaganda de tudo que a gente faz, nós não temos esse costume, mas é muito bom quando alguém se interessa e quer mostrar, porque a nossa obrigação também é propagar. Nós não podemos esquecer disso, como todas as religiões, cada um quer propagar a sua religião. E nós a mesma coisa. E nós ficamos muito felizes quando aparece uma pessoa de fora lá e que gosta. A gente já teve gente que perguntou para mim assim, o que eu faço para ir lá? Eu tenho que marcar antes? Ou eu tenho que ser convidada? Como que é? Então, não é nada disso. A porta está aberta como qualquer religião. É só entrar e sentar. Se tiver alguma dúvida, guarda, que depois que termina tem as pessoas lá que você pode conversar, tirar suas dúvidas. Às vezes tem gente com problema de saúde ou com algum outro problema qualquer, né? Vai lá e senta. Aí depois conversa com alguém. Sempre tem um para conversar. E a gente procura ajudar desse jeito. Então, todo mundo que for lá vai ser muito bem-vindo. Nós ficamos muito satisfeitos. Eu fico contente também, fico muito agradecido pela a entrevista da senhora e eu resolvi filmar a senhora e quero filmar mais algumas pessoas de lá pelo seguinte, porque eu fui e achei muito legal e me senti tão bem e queria mostrar para as pessoas que não conhecem também o que é de verdade e que essas pessoas descubram o que eu descobri e ver a beleza que eu vi lá dentro dos ensinamentos de Jesus. Eu achei muito bonito isso. Muito bom, né? Sim. Lá você tem que ir para você ver, né? Com certeza. Igual a senhora falou que tem muitas pessoas que teve preconceito, hoje ainda tem algumas que tem, mas que tenho certeza, quem vai lá e vê, muda a cabeça, não continua com aquele preconceito que tinha antes. Com certeza. Nós já tivemos gente que a gente fazia campanha de Natal pedindo nas casas,
A mulher falou, não, passa aqui que eu quero ajudar, e juntou um monte de coisa. Depois ela ficou sabendo que era para o centro, aí ela falou que não tinha. Que não tinha mais. Falei, nossa senhora, coitada. Essas pessoas que ainda vão evoluir, que ainda estão no tempo delas. Né? A gente não pode reparar de jeito nenhum. Cada um com a sua evolução. Com certeza, né? Com certeza. Muito obrigado pela senhora pelas palavras, eu fiquei muito contente. Eu posso dar um abraço na senhora para terminar? Pode ficar sentada. Opa, ficar sentada aí. Obrigado, viu? De nada, Deus te abençoe. Amém. É cheiroso. Tomei banho para vir aqui. Falei, o quê? Eu tenho que tomar um banho pela Dona Regina. A Dona Regina Costante, minha mais sincera gratidão, mulher de fé, de raízes fundas e mãos que semearam luz, presença entre aqueles que ajudaram a fundar o Centro Espírita Cair Bar Schutel, em São Gonçalo do Sapucaí, ela nos ofertou, com voz serena e alma aberta, um sopro de memória, um fio de história tecido com amor e coragem. Que sua presença siga ecoando como prece mansa nos corredores do tempo.